Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá, você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo no sinal aberto da TVA, que está disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau. E ainda a opção pelo canal no YouTube. Isso, e reforçando também que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do nosso programa com um entrevistado ao vivo, o deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, ele que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está aqui com a gente hoje no programa Conecta para falar de uma audiência pública realizada aqui pelo Parlamento na manhã de hoje, audiência pública que o senhor foi proponente, né, deputado, falando sobre a diferença entre doença e deficiência e a importância disso para as pessoas com doenças crônicas. Por que é importante trazer essa discussão aqui para o Parlamento de Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Conecta e as pessoas que nos ouvem. Eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Muitos deputados e muitas entidades querem, por exemplo, o acesso aos benefícios sociais, querendo que doença X, Y, Z se torne deficiência. Existe uma grande diferença entre uma doença, que a gente sabe que todo mundo tem doença. Eu tenho hipertensão arterial, já tive infarto e tomo rosuvastatina. Eu tenho alguns CIDs, mas eu não sou deficiente. Então, inúmeras doenças que têm a tarja e que são promovidas através de projetos de lei aqui na casa, querendo transformar aquele CID, aquele Código Internacional de Doenças, em benefício social, ou seja, em deficiência, foram abordados hoje nessa audiência pública. Tem muitas iniciativas aqui correndo, algumas que já foram aprovadas estão sujeitas a vetos do governador, justamente por isso. Nós precisamos implementar no Estado, né, e essa foi a razão maior, da classificação internacional de funcionalidade. A funcionalidade, portanto, vai dizer se a pessoa tem ou não tem deficiência, independentemente do CID, ou seja, da doença que ela tem. Por exemplo, uma pessoa pode ter câncer, mas não é por isso que ela seja deficiente. Uma pessoa pode ser cadeirante, não é por isso que ela não tem alguma habilidade como cadeirante de desempenhar alguma função na sociedade, para defender os seus direitos economicamente. Então, essa audiência pública foi justamente para colocar os pingos nos is. Quem merece um benefício público e quem não merece o benefício público. E, acima de tudo, universalizar com uma conversa só entre os vários órgãos do governo para a gente poder definir e falar uma linguagem, a única linguagem que existe, que é a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, baseada no que a pessoa apresenta naquele determinado momento, quando ela foi avaliada. E entre os encaminhamentos dessa audiência está justamente discutir essa questão dessa unificação de um protocolo, vamos dizer assim, elaborar até um projeto de lei a respeito do assunto, a criação de um grupo de trabalho para discutir junto com saúde, assistência social, tudo isso que foi discutido na audiência. Por consenso, nós discutimos com gente representante da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Bem-Estar Social, da Fundação Catarinense de Educação Especial, de pessoas ligadas ao INSS, enfim, de vários setores que representam e que podem emitir algum parecer a respeito das pessoas com deficiência. Mas é chegada a hora de nós nos unirmos e defendermos um protocolo, como você bem falou, de protocolo para definir as margens do que é deficiência e o que é CID, o que é ter uma doença, mas não obrigatoriamente ser deficiente. Então, é uma situação complexa que vai certamente avaliar determinados tipos de doenças que não são obrigatoriamente deficiências. Enfim, é um assunto palpitante, mas de extrema responsabilidade, e eu acho que faz jus aqui na Assembleia Legislativa nós termos reunido gente com tanto cabedal, com tanto conhecimento, para se expor
a uma plateia muito crítica a respeito do assunto. Ok, deputado, muito obrigada então pelos esclarecimentos dessa audiência pública realizada aqui pela manhã na Assembleia Legislativa. Deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é então o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua presença, deputado, aqui no programa Conecta. Valeu, sucesso aí. Obrigada. Tudo de bom. E tivemos também hoje pela manhã a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, e um desses projetos que está tramitando aqui no Parlamento busca garantir que as empresas concessionárias de energia elétrica possam parcelar o pagamento de postes de energia. Quando a família vai colocar e instalar energia na casa, os postes custam caro, né, Marcelo? Esse preço é considerável e já há alguns anos, por uma determinação até que é nacional, não é do Estado, existe uma padronização que tem que ser obedecida quando você instala o relógio, o medidor de luz e o poste que vai fazer a conexão desse relógio com a fiação da rua para você poder receber energia na sua casa. E isso é um custo considerado elevado, principalmente para famílias de baixa renda. O projeto que foi analisado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que é de autoria do deputado Matheus Cadorim, trata justamente dessa possibilidade de parcelamento para facilitar que essas famílias de baixa renda possam aderir ao padrão que é exigido, que é obrigado. É um projeto que agora segue para análise de mais comissões aqui na Casa. A próxima é a Comissão de Finanças. A gente segue acompanhando, então. A gente acompanhou essa reunião da CCJ, realizada na manhã de hoje, e conversamos com o deputado Matheus Cadorim, que é o proponente desse projeto que está tramitando aqui na Casa. Ele falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Perfeito. A proposta é que nós possamos parcelar o custo do poste, da instalação elétrica nas residências. Hoje esse custo gira em torno de R$3.000. E se a gente tratar isso com famílias de baixa renda, é um valor impactante. E hoje não há possibilidade de parcelamento. A nossa proposta é que haja a possibilidade de parcelamento, isso fica facultativo às fornecedoras de energia, mas e que isso possa ser também debitado de forma parcelada na própria conta de luz, facilitando então, inclusive, o pagamento desse custo. Isso dá mais acessibilidade, isso dá a possibilidade dessas famílias de baixa renda terem energia elétrica, que é hoje uma necessidade básica das famílias, né? E democratiza então esse serviço, possibilitando então o acesso à energia elétrica, que é tão importante hoje para tudo, né? Absolutamente tudo que a gente tem nas nossas residências. Projeto, então, que segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um outro projeto de lei que busca instituir aqui em Santa Catarina uma política estadual de saúde mental voltada para os agentes da segurança pública aqui do estado. A gente sabe que várias profissões têm problemas de depressão, de ansiedade, de afastamento por esses motivos ligados à saúde mental. Mas no caso das forças de segurança, a situação ela é um pouco mais grave, porque nós temos registro de casos de suicídio, de casos de um afastamento até quase que permanente do trabalho, que são relatados pelos sindicatos que representam essas classes profissionais. Estamos falando aí de Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, policiais penais e agentes de segurança socioeducativo. O objetivo dessa proposta do deputado Maurício Codilar, que foi policial civil, foi delegado-geral da Polícia Civil, é criar uma política voltada a esses profissionais. Afinal, a segurança pública ela é uma espécie de para-choque. Ela toma contato com tudo aquilo de mais complexo, de complicado que existe na sociedade. E os policiais, muitas vezes, os agentes de segurança acabam adoecendo porque eles vivenciam situações muito complicadas no dia a dia. O projeto passou pela CCJ e tem ainda mais algumas comissões para passar antes de chegar aqui no plenário. Isso, como o Marcelo falou, né? Projeto de autoria do deputado Maurício Codilar, que é do PL, e que teve como relator na CCJ o deputado Alex Brasil, também do PL, Partido Liberal. A gente conversou com ele, ele falou um pouquinho mais sobre essa proposta que está tramitando aqui na casa. Acompanhe. A gente percebe a necessidade para que os nossos agentes de segurança tenham esse apoio, né? Então, o projeto do deputado Maurício Codilar, que vem de encontro justamente a reconhecer a necessidade da gente amparar e dar esse suporte necessário para todos os agentes de segurança, porque a questão mental, se um agente de segurança não estiver bem, como é que fica? Né? E o agente de segurança é aquele que sai de casa logo cedo para defender as nossas famílias, muitas vezes sem saber se vai voltar para a sua própria família. Então, precisa realmente de uma atenção especial de todos nós. Cobertura completa dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça pode ser acessada na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouquinho das redes sociais aqui do Parlamento Catarinense e também dos deputados com o nosso colega Rony Ramos. Tudo bom, Rony? Boa tarde. Olá, Delana, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje o nosso destaque do deputado na rede é um assunto aí que vem preocupando especialmente
o setor econômico voltado da agroindústria catarinense, que é o caso da gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul. O deputado Altair Silva, que é o presidente da Comissão de Agricultura, conduziu uma reunião sobre o tema com representantes da SIDASC, também da Secretaria de Agricultura, e questionou quais são as medidas que o governo do estado está tomando, né? A gente tem um plano de contingência para esses casos, né? Apesar de as exportações ainda estarem suspensas no momento, mas há todo um preparo e também a tranquilização que as pessoas podem continuar consumindo a carne de frango e também ovos. O deputado Altair Silva fez um post nas redes sociais dele e você pode acompanhar mais e saber mais também sobre o trabalho acessando @Altair Silva no Instagram. O nosso destaque das redes sociais da LESC é um post sobre uma audiência pública da educação indígena e aqui em Santa Catarina, a educação escolar indígena, um assunto que foi trazido ao debate pelos deputados Marquito, do PSOL, e também a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, e muito se falou sobre a falta de estrutura para os povos originários darem continuidade. Existem umas regras no Plano Estadual de Educação que inclusive prevê educação bilíngue. A gente fez um carrossel sobre essa audiência pública e também todos os detalhes estão lá no nosso Instagram, @Assembleia SC, que você pode acessar, curtir, comentar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento. Ok, Rony, trazendo então aí os destaques das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, uma boa tarde para você. E tivemos hoje também reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura aqui da Assembleia Legislativa, reunião que contou com visitantes, a participação de pessoas convidadas para debater o tema da pesca da tainha aqui no estado. Participaram pescadores, também representantes do IBAMA, para falar de uma portaria emitida pelo governo federal ainda esse ano, estipulando as cotas da pesca da tainha, ou seja, a quantidade de tainha que pode ser pescada no nosso litoral. Os pescadores acham pouco, mas o IBAMA defende que isso é para proteger os peixes. Exatamente, é uma cota que foi estabelecida de 1.100 toneladas para a pesca artesanal aqui em Santa Catarina. O que o governo de Santa Catarina e os pescadores artesanais aqui do estado alegam é que outros estados não foram submetidos a uma cota. E Santa Catarina está sendo prejudicada por isso. Além disso, o governo do estado chegou a recorrer à justiça sem obter sucesso para mudar essa questão dessa cota. O assunto foi novamente discutido, já vinha sido discutido já em outras ocasiões aqui na Assembleia, e hoje na reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura, novamente esse assunto foi tratado com a presença de representantes dos pescadores e do IBAMA. Tem uma questão muito polêmica, Deluana, porque os estudos que o IBAMA utiliza indicam que há necessidade de preservação da espécie, portanto, há necessidade de uma cota. Porém, os pescadores, que têm uma vivência quase que secular nessa área, afirmam que não haveria necessidade dessa cota porque esses estudos não estariam tão bem precisos. Precisariam ser feitos novos estudos, uma nova metodologia para chegar a um consenso realmente de qual que é a situação da tainha. A gente acompanhou, a nossa equipe de comunicação acompanhou essa reunião da comissão. Conversamos com um dos pescadores que estava presente, o José Frutuoso. Também conversamos com o Paulo Mauês, que é o superintendente do IBAMA aqui em Santa Catarina, e com o deputado José Milton Schaefer, do PP, ele que é o presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura aqui da Assembleia Legislativa. Eles conversaram com a gente mais um pouquinho sobre essa questão envolvendo essa cota da pesca da tainha no litoral catarinense. Acompanhe. A gente está muito preocupado com a área de praia, porque nós temos 400 e poucas licenças de pesca e para 1.200 toneladas é muito pouco. Se for dividir isso para cada licença, vai tocar 3 toneladas para cada um. Informação é a maior ferramenta que a gente pode dar para a população, para entender, né, os motivos que levaram à questão da cota, como vai ser o trabalho do IBAMA, disso aí. O trabalho do IBAMA é em conjunto com a sociedade, né? Então o objetivo aqui é que essas cotas tragam uma sustentabilidade para a pesca da tainha, que é tão importante para o estado de Santa Catarina, né? A instrução normativa ela não tem como objetivo, né, acabar com a pesca, na verdade é tornar ela cada vez mais sustentável para que ela possa se perpetuar ao longo do tempo e continue sendo um patrimônio do estado de Santa Catarina. Foi um debate muito produtivo, daqui surgiram novas ideias, né, de se construir no futuro, através da Comissão da Pesca, um grande seminário para se debater esses estudos ambientais que determinam a quantidade do pescado, até para que
os nossos pescadores artesanais e industriais possam entender também melhor essa legislação e propor alterações se for o caso. Então, acredito que esta reunião, pela participação tanto de representantes dos pescadores quanto do setor de fiscalização, foi uma reunião bastante esclarecedora e produtiva. A cobertura completa dessa reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura, com mais informações sobre essa questão envolvendo a cota da pesca da tainha aqui no estado, também pode ser acessada na nossa agência de notícias. E lembrando também que hoje, terça-feira, dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. Você acompanha mais informações do Parlamento Catarinense nas nossas redes sociais. A Assembleia está presente nas principais redes sociais por meio da @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.